Olá a todos, bem-vindos a essa retomada de semestre da disciplina Genética Animal e vamos revisar os tópicos que foram lançados antes da nossa interrupção do semestre, né? Iniciando o bloco de Genética Molecular, fazendo uma revisão aqui. Quem quiser ter mais dados, mais informações sobre isso, vocês podem ver nas apresentações completas que serão disponibilizadas no Drive e nos vídeos acessórios que estará na nossa playlist no YouTube. Bom, o que nós temos primeiro aqui para relembrar vocês é o ciclo de vida, o ciclo celular. O que é o ciclo celular? O ciclo celular demonstra como é dividido em fases, quais são as fases necessárias para uma célula entrar em reprodução. Então, inicialmente, a gente vai ter a célula aqui, vamos dizer assim, recém-nascida, recém-surgida, né, de já um processo anterior de reprodução, em que esse processo de reprodução ele pode se iniciar novamente ou a célula pode permanecer o resto da sua vida sem reprodução, certo? Então, quando a gente diz que uma célula permanece sem reprodução, ela entra em uma fase G0, ou seja, essa fase inicial aqui determina que a célula não irá entrar em divisão celular. Já se ela permanece em G1, quer dizer que essa célula se destina à reprodução, seja uma reprodução via mitose, seja uma reprodução via meiose, certo? Temos um ponto de checagem, um ponto de verificação, em que a célula só é permitida avançar para uma fase seguinte, no caso de a célula estar preparada. E o que é preparada? Ela ter o aporte de substratos, né, de substâncias essenciais para o seu crescimento e para a produção de uma nova célula. Então, nesse arsenal entram enzimas, proteínas, ácidos nucleicos, energia, logicamente, né, ATP, tudo disponível para que a célula apresente o seu desenvolvimento, certo? Então, depois da fase G1, entramos na fase S. S de síntese. Nessa fase de síntese, nós vamos ter a síntese de DNA, ou seja, o DNA será duplicado. Então, o DNA, a duplicação do DNA é essencial para que a célula se divida. Então, ela inicialmente dobra seu conteúdo de DNA para depois reduzi-lo à metade, um para cada célula filha que será formada. Então, seja na mitose, seja na meiose, cada fase desses processos reprodutivos forma inicialmente duas células, certo? Depois da síntese de DNA, passa-se para uma fase chamada de G2, em que a célula vai se preparar para o processo de mitose ou de meiose, dependendo de qual for o destino dela. Aqui a gente tem, nesse ciclo celular, o exemplo de um ciclo mitótico, um ciclo de mitose, certo? E temos mais outro ponto de verificação aqui, que seria o processo que verifica se a célula está apta, né? Tem o tamanho adequado, tem os substratos adequados para realizar o processo de mitose, né? Então, genericamente, a gente vai chamar aqui esses processos de intérfase. E o que seria a intérfase? Seria todo o processo que começa aqui, no G1, e inicia-se e termina, melhor dizendo, termina-se aqui ao final de G2. Ou seja, o processo interfásico é o processo de crescimento da célula antes da reprodução. E depois nós temos uma fase
chamada de fase M. A fase M, vocês podem lembrar facilmente de mitose ou meiose, é a fase em que a célula estará propriamente realizando o processo de divisão para a formação de uma nova célula. E, logicamente, chama-se ciclo, porque depois desse passo último da fase M, vai começar tudo novamente, certo? Então, podemos prosseguir uma célula, chegar ao final, né, de uma linhagem e ela estabelecer-se em G0, como as nossas células maduras, né, muitos neurônios, células adiposas, né, entre outros tecidos que não geram novas células, não reproduzem mais, né? Ou então continuar um crescimento indefinido, como, por exemplo, as nossas células epiteliais, que estão sempre se multiplicando para a renovação do tecido da pele, por exemplo, ou do epitélio do intestino, certo? Aqui nós seguimos com a composição química dos cromossomos. Então, já é sabido de que está dentro do núcleo o componente químico que é referente à informação genética. Esse componente é o cromossomo, mas nem sempre aquele cromossomo clássico que a gente conhece visualmente, facilmente, de memória de cabeça, ele está daquele formato bem compactado que a gente está acostumado. Isso porque esse formato compactado ele só está presente na fase M, especificamente na metáfase, né, do processo de mitose ou de meiose. Então, na maioria das vezes, né, em células metabolicamente ativas, então quando a gente fala células metabolicamente ativas, a gente está falando de células que estão em intérfase, né? Elas estão realizando quaisquer outras funções que não seja a reprodução. Então, células normais, né, vamos dizer assim, que não estão na sua fase reprodutiva, né, não estão na fase M, elas, esses cromossomos, eles não são passíveis de observação individualizada ao microscopia de luz. E percebe-se no núcleo apenas um conjunto de cromossomos que nós denominamos cromatina. E o que é essa cromatina? A cromatina é composta basicamente de DNA, que é o material genético dos eucariontes e dos procariontes também, certo? E uma definição que nós temos que ter é que os genes, as unidades individuais de herança, são segmentos, são trechos, são partes do DNA, certo? Que estão na molécula inteira de DNA. O número de moléculas de DNA deve ser igual ao número de cromossomos. Ou seja, cada cromossomo tem apenas uma molécula de DNA. Junto com essa molécula de DNA, a gente vai ter 5 proteínas básicas, que são denominadas, né, são proteínas do tipo histonas. E são elas as histonas H1, H2A, H2B, H3 e H4. Tem funções fundamentais de compactação, função estrutural e influenciam diretamente na expressão gênica. Além disso, a gente tem um grande número de proteínas ácidas que podem ter função enzimática, estrutural, transcrição e aplicação, regulação da expressão gênica e condensação e descondensação. Ou seja, são proteínas acessórias que estão ligadas ao DNA, estão ligadas às histonas, estão ligadas ou não ligadas, né? Podem estar parcialmente ligadas para realizar processos de compactação e de expressão gênica relacionada à disponibilidade do DNA. E por último a gente tem RNA, que é o produto direto da transcrição de genes. A gente vai rever mais adiante que o RNA é produto, né, da transcrição dos genes e está ligado à cromatina também. E a gente pode classificar
didaticamente e até mesmo de um ponto de vista mais prático, a cromatina em dois tipos. A chamada eucromatina, ou seja, cromatina verdadeira, e a chamada heterocromatina, que seria a cromatina diferente. Então, qual é a diferença entre esses dois tipos de cromatina? A heterocromatina, ela vai estar mais associada à condensação, ou seja, compactação, DNA altamente indisponível. Então, por isso, numa célula metabolicamente ativa, numa célula em intérfase, menos de 10% do conteúdo de cromatina é de heterocromatina. A maioria, 90% ou mais da cromatina está em forma de eucromatina, ou seja, ela está solta, liberada, de maneira com que haja expressão gênica e a célula desempenhe os seus papéis metabólicos, fisiológicos necessários para a sobrevivência do organismo. Certo? Ambas estão presentes no centro do cromossomo e nas suas extremidades, e o curioso é que a organização do núcleo ela dá maior prioridade para a parte central, para a eucromatina, e a heterocromatina normalmente é deixada na periferia, porque ela não tem utilidade. Se o DNA não está disponível para produção de RNA, né, para a produção de um produto útil para a célula no momento, então ela fica literalmente marginalizada aqui. Né? E, apesar de se relacionar à eucromatina, um estágio mais descondensado, ambas, eucromatina e heterocromatina, têm estruturas condensadas e descondensadas. Então, mesmo no que a gente visualiza como eucromatina, tem um pouco mais de coloração em alguns trechos. Isso principalmente porque nem todo o nosso DNA ele apresenta uma utilidade a todo o momento, certo? Então é uma questão de expressão gênica, embora a maior parte da eucromatina esteja descondensada, pode ter trechos condensados, assim como a heterocromatina, maior parte do tempo esteja condensada, pode haver alguns trechos descondensados. Então, aqui um resumo de como a cromatina ela se apresenta em diferença como eucromatina e heterocromatina, e a gente tem principalmente a diferença importante na prática é a questão da atividade gênica. Então, genes ativos estão presentes majoritariamente na eucromatina. E na heterocromatina, quase totalidade, né, nessa ausência de atividade gênica. E como é formada a cromatina? Então a gente vai da base. A estrutura mais fundamental que a gente tem da cromatina é DNA, ácido desoxirribonucleico. Nele está a sequência de nucleotídeos que vai determinar o patrimônio genético de um indivíduo. Basicamente, quando nós temos a primeira organização, nós vamos ter aquelas proteínas básicas, né, as histonas, organizadas no que a gente chama de um octâmero de histonas. Então, um octâmero, né, é um polímero com 8 moléculas, e essas 8 moléculas são 8 histonas, nomeadamente histona H2A, histona H2B, né, elas apresentadas, cada uma delas 2 vezes, 2 histonas H3 e 2 histonas H4. Certo? Aí você pode se perguntar, cadê a histona H1? A histona H1, ela se apresenta posteriormente como um clipe, como uma proteção a essa nova estrutura aqui, que se chama nucleossomo. Então, entre um nucleossomo e outro, a gente tem
uma sequência de DNA que é o DNA ligador. Então, como dito anteriormente, um dos processos, né, dos objetivos dessa utilização de histonas na organização da cromatina é representar uma diminuição na estrutura, né, uma fita de DNA humano. Se a gente colocasse os 46 cromossomos que um ser humano tem dentro de uma célula, ponta a ponta, ligados, ele teria mais de 2 metros de comprimento. Então, como que isso cabe dentro de um núcleo celular de dimensões nanométricas? É através da compactação. E outro fator importante é a expressão gênica. Como que a maquinaria celular, né, a maquinaria de transcrição, por exemplo, vai entrar aqui e desligar a histona do DNA. Isso decide se um gene vai funcionar ou não. Se conseguir desligar, desacoplar o nucleossomo, isso significa que o gene vai ser transcrito, pode ser transcrito. Se não, se essa histona permanecer ligada ao DNA, não haverá transcrição no momento, certo? Então, uma visão mais aproximada aqui do octâmero de histonas, né, das histonas H2, H2A, H2B, H3 e H4, formando um octâmero, e a histona H1, formada como um grampo aqui, um clipe, que formam essa estrutura que nós chamamos de nucleossomo, certo? Esses nucleossomos, eles vão se enrolando uns sobre os outros de maneira similar a um fio de telefone fixo, né? Quem lembra de um telefone fixo como né? Quem tem em casa vai entender mais ou menos, é um formato meio que helicoidal, e como o fio de telefone, ele pode ser esticado, pode ser condensado. Então, essa fibra que existe em uma condensação, em uma dobra de nucleossomos sobre os outros, é chamada de fibra de 30 nanômetros. Então, a compactação começa com a fita simples, de 2 nanômetros, passa para nucleossomos simples, que tem uma espessura de cerca de 11 nanômetros, até formar uma fibra chamada de fibra de 30 nanômetros. Dessa fibra de 30 nanômetros, nós vamos ter alças associadas àquelas proteínas ácidas que vão formar uma estrutura maior de 300 nanômetros de tamanho. Juntamente com outras proteínas ácidas, vai acontecer uma compactação, né, uma dobra dessa fita de 300 nanômetros, fazendo com que ela se encurte e forme uma fibra de 250 nanômetros. E, finalmente, se forma uma cromátide. O que é a cromátide? Um braço de cromossomo. Então, o cromossomo, aquele que nós estamos acostumados a ver simbolicamente como uma estrutura parecendo um X, cada bracinho daquele, né, cada cromátide, né, que seria aquele braço, tem a espessura de 700 nanômetros, certo?